Graças a paz, igreja. Vocês estão felizes com Jesus aí ainda? Glória a Deus. Tomei um susto, cara, quando eu entrei aqui. Meu Deus. Deus abençoe você. Glória a Deus. Bom, eu queria, se puder abaixar um pouquinho o fundo. Isso, deixar ele bem suave para a galera dormir em casa depois do culto, cheio da presença de Deus. Que maravilha, sabe, poder conhecer vocês, poder estar aqui adorando o Senhor com vocês. Muitas pessoas durante esse mês aí apareceram no meu Instagram lá, falando desse evento. A galera estava com expectativa e eu também comecei a gerar uma expectativa muito grande. E bom, Jesus é bom, o diabo não presta, e nós estamos aqui adorando Ele nessa noite. Muito bom conhecer vocês, o povo que vai morar no céu, ou pelo menos eu acho que vai morar no céu. Brincadeira, gente. A gente está fazendo a nossa parte, né? Brincadeiras à parte, gente. Nós somos de Mogi das Cruzes, Paulo. Nós adoramos o Senhor, servimos a Igreja de Cristo ali na Igreja Burn, que é a Igreja Batista. Burn é a sigla da igreja, né? Eu sempre gosto de começar falando isso, porque talvez você conhece as criancinhas aqui. Eu tenho um pouco de déficit de atenção. Eu tenho muito. E aí eu me disperso um pouquinho. Eu já perdi o que eu estava falando, tá vendo? Estava falando da Burn. A gente serve o Senhor lá na Igreja Burn. Nós congregamos todos juntos lá, servimos ao Senhor. E eu sempre gosto de começar falando isso. Por quê? Porque talvez você tenha o sonho de viajar a nação, de pregar o Evangelho, de cantar, de usar o teu dom para abençoar a noiva de Cristo. Mas primeiro você precisa aprender a abençoar a tua igreja local. Não faz sentido Deus te levar às nações se você não exerce aquilo na tua casa. Isso faz sentido para alguém aqui? Amém? E eu sempre gosto de falar isso porque talvez você me conhece lá pelo YouTube, mas eu sou pai de gêmeos, Mateus e Luca, casado há 3 anos, pastoreio, lidero a equipe de adoração da igreja. São 180 pessoas que eu lidero lá, e só do louvor, tá, gente? Imagina um trabalho. Eu sou do louvor, mas eu não passo pano não, porque a galera do louvor dá trabalho mesmo. E bom, estamos lá no meio de tudo isso, no meio de agenda, de filho, de família, de igreja local, de liderança, e Deus tem feito. Obrigado, meu irmão. Energético, glória a Deus. E hoje também eu estou sendo enviado lá para São José dos Campos. Nós estamos começando um trabalho na nossa igreja lá. Aqui vocês chamam de GC, né? Lá nós chamamos de clãs, são os nossos clãs. E eu estou lá começando um clã naquela cidade, já tem mais ou menos 2 meses. A gente está com 40 pessoas lá já no clã. E a gente está começando um trabalho lá no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. E Deus tem feito algo. Você pode aplaudir Jesus pela vida do irmão aqui? Deus abençoe. Glória a Deus. Bom, sem mais delongas, eu sempre gosto de me apresentar um pouquinho para você conhecer. Bom, tenho 27 anos, casado há 3 anos, viajando o Brasil, aprendendo muito, servindo a noiva de Cristo com muito zelo, com muito amor. Para mim, pastor, é um privilégio poder estar aqui no altar ministrando a palavra do Senhor, que eu tenho muito temor, muito zelo. Nós conversávamos ali que o temor é o princípio de todas as coisas. Quando a gente perde o temor, gente, não adianta, a gente não tem mais nada. Quando a gente perde o temor, a palavra vai dizer que ele é o princípio de todas as coisas. Não adianta você servir todo o culto, não adianta você ser bom, não adianta você saber falar, saber tocar, saber organizar, ser um bom líder, saber discipular. Se você não tem o temor, ele é o princípio de todas as coisas, então você não tem nada. Então a minha oração ultimamente é: Senhor, restaura o nível de temor, restabelece o temor da tua igreja, o altar, restabelece o temor, restabelece a oração. Essa geração parou de orar, essa geração parou de joelho nas madrugadas e clamar ao Senhor.
Então a minha oração ultimamente tem sido para o Senhor nos levantar em oração, em temor. Cadê aqui os filhos de Deus, os jovens, essa juventude que quer orar, que quer gastar o tempo em oração? Porque hoje a igreja ela tem muitos atrativos para um jovem. Na minha época, nossa, parecia um tiozão falando agora. Alguns anos atrás, quando eu ia na igreja, quando eu era pequeno e adolescente, não tinha atrativo nenhum para um jovem estar na igreja. Não tinha uma mídia top igual tem aqui a Lagoinha. Não tinha um jogo de luz como tinha aqui. O que tinha era joelho no chão e boca no pó. Todo mundo tinha que orar pelo menos meia hora antes de começar o culto. Quem já foi de assembleia aqui, gente? Pelo amor de Deus. Aonde nós estamos errando? Aonde nós estamos errando? Não estou falando que a gente está errando por estar reformando, para a igreja estar evoluindo, não. Mas existem coisas que a gente não pode perder. A gente não pode abrir concessões. A oração, vida de jejum, vida de consagração, vida de santidade, vida de se desviar do mal. Essa vida a gente não pode largar. A gente pode largar as luzes, a gente pode largar as caixas, os microfones, os instrumentos, mas uma vida de santidade, de oração, a gente nunca pode largar. Aleluias. Bom, nós estamos no mês da Reforma Protestante. Outubro é o mês da Reforma Protestante. Talvez você, e eu não vou te julgar se você não conhecer, tudo bem, mas eu quero te encorajar, não vou entrar fundo aqui na reforma em si, como aconteceu, as 95 teses, Martinho Lutero, contar a história dele, não estou aqui, não é aula de teologia, escola bíblica, não vou entrar nisso. Mas todo cristão precisa saber, como todo cristão protestante precisa entender da onde vem a raiz da sua fé, no que a fé dele está fundamentada. Então, dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero coloca lá as 95 teses na frente da igreja, porque ele não concordava com nada do que a igreja católica estava praticando naquela época, com nada do que a igreja católica estava pregando, com as indulgências e com o peso que a igreja colocava sobre a vida das pessoas. Então Martinho Lutero, ele estava ali zelando pela palavra do Senhor, e ele então acusa, ele denuncia coisas erradas. Então, mas eu queria só falar algo aqui antes da gente entrar de fato na palavra. Quando a gente fala reforma protestante, Martinho Lutero, ele nunca quis criar uma outra religião. Martinho Lutero não sabia que aquela ação dele criaria hoje nós aqui, os cristãos protestantes, porque a ideia de Martinho Lutero era não criar uma nova religião, mas era reformar, era andar em novidade de mente, era olhar para a palavra e se consertar, não criar uma outra religião. Tudo bem, isso veio um pouco depois vocês vão entender sobre isso, mas a ideia de Martinho Lutero era acusar a igreja e falar: muitas vezes nós falamos as coisas que estão erradas lá do lado de fora e esquecemos de olhar o que está aqui do lado de dentro, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos reformar. A ideia é que a igreja está se reformando todos os dias. Nós estamos no mês da Reforma Protestante. Isso é um marco para nós. Dia 31/10, marca essa data, de 1517. Tudo começou, isso que nós acreditamos. Você pode glorificar Jesus por isso? Porque alguém como eu, como você, um improvável, alguém olhou e falou assim: isso está errado. Nós precisamos dessas pessoas que acusam coisas erradas. Não é o X9, não é o cara que ninguém quer estar perto, não, mas é que zela pela santidade, pelo altar do Senhor. E Jesus estabelece a igreja em Mateus 16, a igreja é estabelecida. Quando Jesus ele vira para Pedro e fala assim: ó, Pedro, tu és Pedro, e diante dessa pedra eu vou edificar minha igreja. Ali Jesus estabelece a igreja de Cristo. Ali Jesus estabelece a igreja dele. E se você ver a igreja até os dias de hoje, então desde Mateus 16, quando Jesus estabelece a igreja dele através de Pedro, até o dia de hoje, nós estamos nos reformando. Quem está se reformando? Quem está evoluindo em conhecimento, em estatura? Quem está tendo metanoia de mente, metanoia, mudança de caráter, de vida todos os dias? Então a igreja está se reformando. Nós estamos nos reformando porque nós não aceitamos a condição que nós estamos. Eu quero sempre mais, você sempre quer mais. Nós queremos mergulhar numa profundidade muito maior que é proposta para nós essa noite.
Então o tema aqui, base dessa palavra, vai ser Mateus 16, exatamente. E se você for ver ao longo da história, o problema nunca é a igreja, porque hoje nós temos, eu estou pregando para jovens aqui, uma juventude, amém? Então hoje a pauta do Instagram é a igreja errada. Precisamos atualizar a Bíblia. A igreja, uma vez, uma atriz, né, que agora eu não posso falar, me cancelaram lá na internet esses dias, né, que eu falei o nome de uma cantora aí, e agora eu não posso mais falar nomes, né, mas eu vou falar. Tô nem... Vocês conhecem a pastora Bruna? Bruna Marquezine? Esses dias a Bruna Marquezine falou em um podcast, falou assim: Jesus é um cara legal, eu amo Jesus, eu sou seguidora de Cristo, só a fanbase que não presta. Ou seja, ela está falando, não, Jesus é um cara legal, mas são os seguidores de Jesus que não prestam, a igreja dele que não presta. Agora deixa eu perguntar para você, a palavra diz que Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo. Você separa a cabeça do corpo? É como alguém falar para mim: Mateus, eu te amo, mas eu odeio a sua esposa e seus filhos. Não há possibilidade de relacionamento. Ou você tem tudo de Jesus, ou você não tem parte com ele. Não há separação. A igreja não está desatualizada, a igreja não está na idade da pedra, a igreja está se reformando. A igreja está, não, ninguém acreditou nisso, calma aí. A igreja não está parada, a igreja não está lá na idade da pedra. Nós estamos nos reformando, nós estamos evoluindo, nós estamos com os nossos olhos, aquilo que o apóstolo Paulo diz, nós estamos com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? O que eu quero dizer é que o problema da igreja sempre são os homens e não a igreja. A igreja de Cristo, ela não é o problema, ela é a solução dos problemas. O problema são os homens que são ganantes, que são gananciosos, amantes de si mesmos. Então Martinho Lutero, ele se levanta aqui como a ponta do iceberg, mas o problema já vinha de muitos anos. A igreja católica tinha uma influência muito grande, e até hoje ainda tem influência em muitas coisas, mas antes era muita influência. E para o Martinho Lutero se levantar como um reformador, como alguém que quebrou o status quo, sabe aquele paradigma que ninguém quer quebrar, porque ninguém quer ser cancelado, foi exatamente o que Martinho Lutero fez. Ei, juventude, nós estamos conversando ali atrás, chegou um tempo que nós precisamos ser radicais. Não dá mais para abrir concessões com algumas coisas, não dá mais para negociar com o pecado, não dá mais para negociar, para andar aqui e ali. Agora nós precisamos de radicais, porque os céus esperam por radicais. Cadê o João Batista da nossa geração? Cadê os Elias da nossa geração? Aqueles que vão denunciar o pecado, aqueles que vão falar: você está errado, cara, mas eu não vou te largar, vem comigo porque eu vou te ajudar. João Batista, aquele que abre o caminho para a volta do Messias. Nós somos a geração que está na unção de João Batista. Nós estamos preparando o caminho para a volta do Cordeiro de Deus. E essa é uma geração que olha para os fariseus e fala: raça de víboras, quem o salvará da ira desse século? O problema da igreja sempre foi os homens, nunca foi a instituição igreja. Como eu disse, a instituição, ela é a solução. Repita comigo: a igreja é solução. Fala mais alto com convicção: a igreja é solução. A igreja não é o problema. Você vai ver quando a igreja for tirada desse mundo, aí que vai vir o problema. As coisas só não estão piores porque nós estamos aqui com os nossos joelhos dobrados, orando por essa nação. Sabe por que a nossa nação não está pior? Porque a igreja está aqui, porque você está aqui em Piracicaba. Sabe por que a sua cidade não está pior? Sabe por que não tem mais homicídios, mais roubos? Porque a igreja Lagoinha está aqui nessa cidade, porque a igreja de Cristo está aqui. Então não vem me falar que a igreja, gente, eu estou muito rude ou não? Porque eu estou pregando, eu estou falando o que está no meu coração. Se eu tiver, já vai me perdoando aí, já vai liberando aí perdão para o irmão Mateus, tenha misericórdia dele. Depois o pastor arruma aqui tudo que eu falei aqui. Então Martinho Lutero, ele se levanta como um estopim. Presta atenção, nós vamos caminhando, vocês vão entender onde nós vamos chegar. E quando eu olho para a história de Martinho Lutero, eu começo a entender que numa geração pecaminosa, numa geração onde parece que não há esperanças, como Sodoma e Gomorra,
como várias outras vezes que parecia não ter esperança, sempre existem os remanescentes, aqueles que não se deleitaram, aqueles que não se venderam aos prazeres dessa terra. Nós acabamos de cantar aqui: eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que a terra. Sempre existem os remanescentes. Martinho Lutero foi um remanescente, aqueles que não se vendem às mentiras do nosso século, aqueles que não abrem concessões a coisas que talvez para você não faz muita diferença, mas no reino espiritual nós ferimos princípios. Gente, me desculpa se a palavra é um pouco indigesta, mas como eu falei, nesse tempo não há mais tempo para nós pregarmos coisas que não vão nos levar ou nos trazer de volta ao centro da vontade do Senhor. O céu tem urgência. O que o Senhor quer fazer aqui não é para amanhã, é para hoje. O que o Senhor quer fazer na tua vida, talvez como Martinho Lutero, ele não imaginava que aquela atitude que ele estava tendo naquele momento causaria todo o impacto que nós vivemos hoje. E talvez naquela época ele foi dado como um herege, porque a igreja católica expulsa ele da igreja. Aí sim, ele é obrigado a começar outra coisa, porque a igreja expulsa ele do meio do clero. Ele era um monge, ele era um aspirante a padre, ele estava estudando. Então a igreja fala: você não tem mais lugar aqui, porque sempre que alguém se levanta com a verdade, confronta um sistema, as pessoas não aguentam ouvir a verdade. Porque Paulo vai dizer lá em 2 Tessalônicas, ele vai dizer assim, a igreja de Tessalonicense, ele vai dizer: nos últimos dias as pessoas já não aguentariam a verdade, mas como coceira nos ouvidos, elas criariam um mestre para si mesmos. As pessoas não querem mais a verdade, só querem coceirinha no ouvido. Então, ai meu Deus do céu, gente, me desculpa pastor, se eu estou falando, eu não tenho outra palavra para pregar hoje. Como coceiras nos ouvidos, nos últimos tempos as pessoas criariam deuses para si mesmos. Paulo escreve isso não sei quantos anos depois de Cristo, 200, 300 anos, e parece que ele está escrevendo hoje, parece que ele está fazendo um tweet, parece que ele está postando uma foto no Instagram e colocando isso de legenda. Isso é tão atual, isso é uma mente reformada, isso é alguém que está evoluindo. E sempre quando eu penso em eu penso numa casa. Quem já construiu ou quem já reformou sabe o que eu vou dizer. O que é mais fácil você fazer? Construir uma casa do zero, ou você reformar uma casa que já está pronta? A reforma é muito desagradável. A reforma deixa bagunça. A reforma, ela não é prazerosa. O processo é dolorido. Paulo vai dizer assim, se eu não me engano, em Romanos, deixa eu ver se eu anotei, Romanos 12:2, ele vai dizer assim: está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dias eu estava orando, como eu disse, estava conversando com a pastora, nós estamos num propósito de oração na igreja, nós da liderança. Como eu disse, o juízo começa pela casa de Deus. Então quando tem alguma coisa errada, quando tem um espírito se alarmando, eu como líder, eu puxo, orando um pouco, preciso me posicionar em oração. Esse espírito vai entrar no meio da igreja, nós vamos restaurar a pureza disso. E aí nós entramos num propósito de oração. E enquanto eu estava no propósito de oração, o que é renovação de mente? É exatamente isso que eu vou falar para vocês. Não é fácil, mas é preciso. O Espírito Santo falou para mim: Deus, enquanto eu estava orando, eu tive uma visão, algo assim no meu espírito, de como se eu estivesse indo para uma batalha muito grande, com uma foice na mão, com uma faca. E eu falei: Senhor, por que o Senhor está me falando, me mostrando isso? Como se eu estivesse indo para uma batalha de faca, foice na mão. Sabe por quê, Mateus?
o nível que eu estou apresentando, se a partir de hoje, a arma que você tem nas suas mãos, para as batalhas que você vai enfrentar a partir de agora, não vale mais, você não vai conseguir lutar mais com essa foice, até aqui você lutou, a partir de agora, se revestir com uma nova arma, porque novos níveis vão ser apresentados para você. Jesus estava me propondo naquele dia de oração, uma renovação de mente, uma renovação de arma, uma renovação de coraça, e eu falei, meu Deus, muitas vezes nós estamos lutando, por que nós não vencemos as nossas batalhas mentais, espirituais, humanas? Porque nós estamos tentando vencer batalhas espirituais com armas humanas, nós estamos tentando vencer as batalhas humanas, as batalhas espirituais com armas humanas. Mas se você crê que eu estou aqui na condição de profeta de Deus, levante suas mãos. Deus está te dando uma nova arma para você lutar as guerras certas. Deus está derramando hoje sobre a sua vida um novo nível, e um novo nível precisa vir com novas armas, com nova mentalidade, com uma nova atitude, com um novo espírito queimando dentro do teu coração, com uma nova atitude. Eu profetizo isso sobre você e sobre a tua casa. O Espírito Santo está trocando a sua arma, e Ele está te apresentando um novo nível para você acessar hoje aqui. Ele está reformando agora o nosso coração e a nossa mente. Isso é espiritual demais. Nós estamos no mês da reforma. Então alguma coisa Deus quer reformar dentro do teu coração e no meu coração aqui nesse mês. Não só nesse mês, obviamente, nos 12 meses do ano, mas como algo simbólico, espiritual, histórico para nós. Eu creio que esse é o mês onde as portas espirituais se abrem. Para quem quiser renovar a mente, esse mês é um mês que tem algo aberto para você no mundo espiritual. Então, vamos continuar. Às vezes a reforma se torna necessária, porque por falhas, danos. Outras vezes a reforma precisa ser feita porque tudo está desatualizado, tudo está fora do lugar, não está legal, não está bonito, não está harmonioso, e você precisa reformar. Quem reforma a casa sabe. Às vezes você precisa reformar porque você é pego de surpresa, porque tem um vazamento, porque tem alguma infiltração na casa. Outra hora você precisa reformar só porque não está vistoso para você, isso não está bonito, não está combinando mais, não está dando liga mais. Então a gente precisa reformar. E eu queria propor para você um pensamento, para nós pensarmos nas reformas propostas na Bíblia. Toda vez que nós tínhamos um povo fora da palavra, ou que achava que estava dentro da palavra, mas estava bem fora, Jesus fez muitas reformas, mas Ele não fez todas as reformas. E aqui nós entramos em algo muito pesado. Porque muitas vezes as pessoas que querem pautar, nós queremos hoje que a Bíblia se enquadre no que nós pensamos. Eu não, né? Esse é o discurso do mundo. A religião precisa se enquadrar ao meu gosto, a palavra precisa se enquadrar ao meu gosto. E aí as pessoas usam pautas como, mas Jesus não tratou disso, mas Jesus não falou disso. Jesus, Ele fez algumas reformas, mas Ele não fez todas, porque algumas reformas cabem a nós fazermos. Por isso que Ele disse, vocês vão fazer obras maiores. Não, calma aí, gente, vocês vão fazer obras maiores, porque Jesus, Ele fez sim muitas reformas, mas Ele não fez todas. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Jesus, você já viu na Bíblia Jesus falando contra a escravidão? E naquela época o povo era escravo de Roma, né? Você já viu alguma vez na Bíblia? Você pode folhear, gente, Jesus falando contra a escravidão? Mas porque Jesus não falou, quer dizer que Ele era a favor da escravidão? Não vieram outros profetas, outros homens de Deus, que quebraram o status quo daquilo que Jesus não fez, mas eles continuaram e fizeram algo ainda maior do que Jesus fez? Jesus, por exemplo, por que Jesus não levantou nenhuma apóstola ou apostila, sei lá, eu não sei como é que é a palavra certa, se é apóstolo. Pensa aí, por que Jesus não fez isso? Tinham mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus, tinham mulheres que andavam com Jesus. Não vem usar The Chosen como exemplo, tá? Pode ser que seja parecido, mas eu acho que na prática ainda era muito mais legal do que no The Chosen. E eu amo a série, tá, gente? Mas é porque eu já vi gente pregando no altar usando a série The Chosen como referência. Deixa eu ligar aqui, né, na Record, né, nos 10 mandamentos, e pregar a Bíblia.
Eu falo que eu tenho déficit, eu estou pregando mal sério, eu falo de outra coisa aqui. Ô Senhor, me ajuda. O que eu estava falando? As apóstolas. Jesus, ele não levantou nenhuma apóstola. Tinha mulheres que caminhavam com ele, mas por que ele não levantou nenhuma apóstola? Porque Jesus é contra o ministério pastoral feminino. Amém, gente, eu respeito se você acha isso, se você acha a base na escritura. Aqui ela é pastora, né? Amém, obrigado. Oh meu Deus, agora deu medo. E é ativa, e é pastora aqui, gabinete e Bíblia. Mas quer dizer porque Jesus então não levantou nenhuma apóstola, ele é contra o ministério feminino? Não, é porque não era o tempo dessas coisas acontecerem. Não era o tempo, porque imagina só, mulher naquela época não era nem contada. Então quer dizer que Jesus concordava com isso? Não, mas não era o tempo, ele tinha coisas mais importantes para fazer naquele momento. Porque Jesus veio resolver o problema do pecado. Jesus veio resolver. Ai meu Deus do céu. Jesus veio resolver o problema do pecado. E o que ele veio resolver, ele resolveu, porque o sangue dele nos reme de todo o pecado. Nós somos remidos em Jesus. O sangue dele está sobre as nossas vidas, está sobre os umbrais da nossa porta. Então, nada pode nos separar do amor dele. Nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem o que passou. Nada vai te separar desse amor, porque você foi comprado por um alto preço. Então Jesus, ele fez muitas reformas, mas ele não fez todas. Por isso que nós precisamos andar em novidade de vida, experimentando o novo todos os dias, se reformando. Meu Deus, isso é muito poderoso. Nós precisamos nos reformar todos os dias. Todos os dias você precisa acordar e perguntar para o Espírito Santo: o que o Senhor tem para mim nessa estação? Talvez essa é uma das coisas que eu mais oro, já tem uns 2 anos. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para mim nessa semana? O que o Senhor tem para mim no dia de hoje? Talvez essa seja a minha maior oração nos últimos 2 anos. Porque se tem uma coisa que eu tenho medo, é de perder o tempo de Deus na minha vida. Eu já perdi tempo demais quando eu estava lá no mundão, quando eu estava lá usando minha vida, fazendo o que eu queria fazer. Eu perdi tempo demais. Então agora a minha pergunta para o Espírito Santo todos os dias é: Senhor, qual é o tempo do Senhor na minha vida? O que eu tenho que fazer? Isso é alguém que está se reformando, ou que quer se reformar, porque se reformar não é fácil, reformar não é gostoso, reformar não é agradável, mas o resultado final da reforma, quando você leva a visita na tua casa, meu amigo, quando alguém come dos frutos espirituais na sua vida, quando alguém vê os frutos daquilo que você está fazendo no reino de Deus com uma mente renovada, não tem nada que pode falar que isso não é verdade, não tem nada que não possa testificar o que Deus está fazendo na tua vida. Quando você tem uma mente renovada, quando as pessoas olham para você e vê a reforma de Deus que Ele fez na tua história, sabe, não tem coisa melhor do que quando eu chego num churrasco de família e as pessoas ficam tipo assim: meu Deus, você, eu e meu irmão, né? A gente era terrível. Meu irmão mais ainda, meu Deus do céu. Meu irmão é pastor, líder. Ela fala: o Vitão, meu Deus, hein, é outro homem. Não tem coisa melhor do que você ouvir isso de alguém. Você é um outro homem. Sabe quando as pessoas chegam na sua casa e falam: nossa, está parecendo outra casa. Que reforma maravilhosa, que casa linda. É exatamente isso. As pessoas precisam se alimentar dos frutos que você tem dado. Vamos continuar aqui para ir para o final. Ou seja, Jesus, ele não fez todas as reformas porque não era a prioridade dele. Ele tratou o que era crucial e deixou o restante para nós. Então todos os dias a igreja precisa, a igreja brasileira agora, a igreja mundial, a igreja universal, não aquela universal, a igreja universal, aquela também precisa, a Lagoinha precisa, a igreja Burn precisa, todas precisam, mas aquela precisa um pouquinho mais.
Brincadeira, gente. Tá gravando isso aí? Não corta isso não, meu Deus, eu já estou cancelado na internet. Só porque eu falei da Ludmilla. Oh meu Deus, Ludmilla me trouxe um problema. Esqueci o que eu estava pregando, tá vendo? Oh meu Deus, depois dos filhos eu fiquei pior, sabe? Não durmo direito, né? Já tem um ano que eu não sei o que é dormir, então. Você sabe, né, pastor? Você tem 3, né? Ô, varão de fé, viu? Jesus evangelizou os judeus. Pedro abriu a porta para os gentios, mas foi Paulo que evangelizou esses gentios. Então é uma continuidade. Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Ou seja, é uma continuidade. A igreja é algo que está constantemente em evolução. E eu quero profetizar sobre a tua vida, porque talvez se você se encontra parado hoje, se você se encontra estacionado, estagnado, hoje é o dia que o Espírito Santo te trouxe aqui para startar algo na tua vida, na tua história. E eu não estou falando isso como um jargão de pregador não, porque nem pregador eu sou. Eu acredito nisso, sim, com todo o meu espírito, que Deus trouxe pessoas aqui para apresentar uma renovação de coisas que você nem imaginava, que estavam fora do lugar, de coisas que eu nem imaginava que eu precisava reformar, que o Espírito Santo me mostre, como escama nos olhos sejam libertas hoje, os seus olhos, que sejam libertos os seus ouvidos espirituais, e você passe agora a caminhar em novidade de vida, andando a 2ª milha. Ah, eu andei 1 milha, anda a 2ª milha. Ah, eu andei a 2ª milha, anda a 3ª milha, não olha para trás não, caminha para frente. Então nós vemos que é um avanço. Jesus pregou para os judeus. Pedro, depois ele abre as portas para o gentio, porque Jesus dá uma visão para ele, fala assim, ó, não fala que é imundo que eu santifiquei. E aí Pedro abre as portas para o gentio, mas Paulo é que vai de fato pregar para os gentios. Então é uma continuidade. Então em nome de Jesus, continue o que Jesus começou há 2000 anos atrás. Não desperdice o legado de pessoas que morreram para que você tivesse acesso a essa Bíblia. Inclusive Martinho Lutero foi o primeiro que começou a traduzir a Bíblia, porque a Bíblia era toda em latim. As reuniões, né, pastor, eram todas em latim, ou seja, as pessoas eram papagaio de pirata, não tinham acesso à verdade. E uma vez que você tem encontro com a verdade, meu amigo, você quer divulgar essa verdade para todo mundo. E foi exatamente o que Martinho Lutero fez. Ele teve encontro com a verdade e ele falou: essa verdade é muito poderosa para ficar só com os papas, com os monges, com os padres. Todos precisam ter acesso a essa verdade. Todos precisam ser encontrados pela verdade da palavra de Deus. E aí ele começa a traduzir ali a Bíblia para alguns idiomas da época, e por isso, por causa dessa iniciativa, nós temos acesso à palavra de Deus hoje. Olha como isso é poderoso, gente. Teve esses dias, pastor, lá na nossa igreja, o Museu da Bíblia. A Sociedade Brasileira, CCB, não é CCB, é Congregação Cristã do Brasil. Sociedade Bíblica, SBB, Sociedade Bíblica Brasileira. Eles fizeram uma exposição de Bíblias lá na nossa igreja. E assim, eu fui, né? Eu tive a oportunidade de ir. Eles ficaram uma semana inteira em exposição. E ali tem os primeiros manuscritos da Bíblia, quando foi traduzida do latim para outras línguas. Não sei qual língua que foi. Não sei de tudo também não, gente. Para qual língua que foi? Perdão? Alemão. Ele era alemão, né? Então provavelmente ele traduziu ali pro idioma dele, e alguns outros idiomas também ele traduziu. E ali a gente viu os primeiros manuscritos. E quando eu vi aquilo ali, eu não consegui aguentar o choro, pastor. Eu não consegui conter o choro. Eu me emocionei, só de falar me emociona, porque ali é a história daquilo que nós acreditamos. Ali pessoas estão morrendo até hoje por um pedaço de Bíblia. Pessoas até hoje, ali na fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. O que separa a Coreia do Sul e do Norte é um rio, assim, é um mar, eu não sei. E do lado da Coreia do Sul, que é um país cristão, né? Um país
que você consegue professar a tua fé. E na Coreia do Norte, todo mundo sabe a ditadura que eles vivem lá. As pessoas estão do outro lado do rio, esperando, porque missionários são enviados à Coreia do Sul, e eles colocam um pedaço da Bíblia numa garrafa e lançam no mar, e as ondas, a correnteza vai levando aquilo até a Coreia do Norte, e do outro lado tem pessoas se batendo, a ponto de serem mortas, para ter acesso à verdade que você tem aí no seu celular. Se nós não nos reformarmos, e a gente começar a tratar a palavra de Deus como qualquer coisa, a palavra de Deus é a verdade que ilumina os nossos caminhos. O salmista vai dizer: luz para os meus pés é a tua palavra, e luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Não existe outra oportunidade, outra possibilidade de você caminhar em cima da luz, a não ser pela palavra de Jesus. Então você devia amar essa palavra. Esses dias eu vi um meme, compartilhei até com a galera da banda. Se o meu celular, se a minha Bíblia fosse o meu celular. E aí o cara estava na academia, e ele estava no descanso ali do aparelho dele, com a Bíblia dele aberta. Aí o cara chegou: mas posso revisar? Desculpa, que eu estava aqui na minha Bíblia. E aí ele está num jantar com a esposa, e aí está a esposa com a Bíblia do lado dele e do outro, e ele sem conversar, e ele: sai da Bíblia aí. Não, sai você da Bíblia. E eu vi aquilo, obviamente foi engraçado, mas é triste, é cômico e triste ao mesmo tempo. Porque imagina só, se isso fosse a realidade na nossa vida, se a gente tratasse a Bíblia como nosso celular. Todo mundo aqui ia ser mestre da palavra, todo mundo aqui, a gente ia errar muito menos, a gente ia tropeçar muito menos, a gente ia tomar decisões equivocadas muito menos, porque nossa mente estaria em constante renovação. E exatamente isso que Martinho Lutero ele apresenta. Como eu disse, eu não vou entrar aqui em coisas mais densas aqui sobre a reforma, mas um dia de manhã, dia 31/10, Martinho Lutero ele apresenta as 95 teses que para ele, na concepção dele, do que ele vê na palavra, estava completamente errado naquela época. E que nós temos dentro disso alguns pilares que sustentam a visão de Martinho Lutero. Dentro dessas 95 teses, Martinho Lutero ele apresenta sola fide, que significa somente a fé. Sola Escritura, que significa somente a Escritura. Solos Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Soli Deo Gloria, que significa glória somente a Deus. E este movimento mudou o rumo da sua vida e da sua família, e pode mudar o rumo da sua descendência inteira. Olha como isso é poderoso. Talvez o que você está construindo hoje, você não tem noção do que isso vai impactar nas gerações futuras. Eu compartilhei o vídeo no meu Instagram, eu estou finalizando, se a banda quiser subir. Eu não quero ficar falando muito mais não. Quem convence não é por vamos falar, mas é o Espírito Santo que vai convencer o nosso coração hoje, que a gente precisa reformar a nossa mente. Eu postei um vídeo no meu Instagram. Toda vez que eu saio de casa, e meus filhos, você acha que tem 1 ano e 1 mês, não entende? Toda vez que eu estou saindo de casa de mala e de violão, é um chororô que você não tem noção. E me agarra e não quer soltar, e chora, e vem, e eu puxo, e vai, e tomba, e aí minha esposa postou um vídeo, eu não vi que ela estava filmando, eu estava abraçando eles, e coração partido. Vou voltar para casa só segunda-feira, 10 horas da noite. Hoje é quinta-feira, eu volto segunda-feira para casa. Meu coração partido. Minha esposa postou stories, e aí cheguei na igreja ali, fui ter aquele tempo de oração antes de vir para cá. E aí eu vendo o vídeo, eu chorei, eu falei: meu Deus, como é difícil sair de casa. Como é difícil deixar minha família para cumprir o propósito do Senhor. Porque vocês talvez olham e falam: nossa, é muito legal viajar, fazer o que você foi chamado. Não, isso tem um peso muito grande. Minha família nesse momento está exposta espiritualmente lá, e eu preciso cobrir eles espiritualmente também. Só que eu comentei, eu postei, eu repostei os stories, e eu comentei no outro story, eu falei assim: sabe o que me dá esperança para continuar? É saber que eu estou construindo um legado que daqui a pouco meus filhos vão entender o que eu estou construindo. E o meu desejo é que eles sejam mais apaixonados por Jesus do que eu sou. O meu desejo é que eles amem muito mais a Jesus do que eu amo. O meu desejo é que eles olhem e falem: meu,
que o meu pai faz é realmente importante para a vida das pessoas. Sabe? Isso é legado. Isso é legado. Não é fácil, mas eu tenho certeza que eu e que você, nós estamos construindo um legado permanente para as próximas gerações. Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto. Os céus contam com improváveis. Martinho Lutero, ele não era nenhum membro influente do clero. Talvez a nossa roupa pode até ser da moda, talvez o estilo de igreja seja até da moda, talvez as nossas músicas pareçam ser da moda, o nosso jeito de falar pareça ser da moda, mas moda, tudo que vai, uma hora vem e uma hora passa. Mas Jesus Cristo, ele fala que passariam os céus e a terra, mas as palavras dele não passariam. O evangelho não é moda, o evangelho é o poder de Deus para aqueles que não creem. Porque a palavra vai dizer lá em Atos 1, que Jesus estava reunido na mesa e ele fala assim para os discípulos: eis que eu estou revestindo vocês de poder. E poder no grego significa dínamos. E hoje que dínamos, que é dinamite, que é o conhecido, né, como dinamite, ou seja, é um poder explosivo que habita dentro de você. É um poder que é capaz de transformar realidades. Em nome de Jesus. Hoje é uma noite que talvez o Espírito Santo me trouxe aqui para eu me arrepender de ter uma mente tão engessada, de ter uma mente tão quadrada de algumas coisas, de não deixar o Espírito Santo renovar o meu entendimento. Obviamente a igreja precisa se atualizar, evoluir, mas a igreja não pode negociar princípios básicos do Evangelho, mas a igreja precisa sim se renovar para continuar alcançando essas vidas perdidas. Isso é em Cristo. Existem coisas do Evangelho que não vão mudar, que são inegociáveis, mas existem coisas que, se a igreja fizer, não vai ferir o corpo, não vai ferir a noiva, e nós vamos continuar ganhando mais pessoas para Cristo. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos ter agora 2, 3 minutos, e se o Espírito Santo tocar no teu coração, se você quiser se jogar de joelho aqui enquanto você está aí meditando nisso, se jogue de joelho aqui. Eu e os pastores dessa casa, nós queremos orar por você. Eu não quero que você venha aqui por constrangimento ou por emocionalismo, mas se realmente existe algo queimando dentro do teu coração, eu queria que você viesse aqui, se lançasse aqui no altar para nós orarmos por você.